Nós somos chamados ao discipulado de Maria por quê? Porque uma vez que nós entendemos o seu papel na história da salvação, nós temos, depois de Jesus, um santo modelo na pessoa de Maria, de fidelidade a Deus. Olá, você que nos acompanha aqui no canal Jesus no Barco de Emerson Torquato, aqui no Dose de Sabedoria. Você já ouviu falar em marianizar os nossos atos? Pois bem, nós vivemos hoje uma teologia que pede de nós para sairmos do devocionismo a Nossa Senhora e passarmos para o discipulado. Como dizia São João da Cruz, decantar essa água, né? Purificar essa visão que nós temos devocionista da Virgem Maria e que em algumas situações atrapalham tanto a vivência da nossa fé e servem para questionamentos de outros credos, de outras religiões, inclusive que se apresentam como cristãs. Nós somos chamados ao discipulado de Maria por quê? Porque uma vez que nós entendemos o seu papel na história da salvação, nós temos, depois de Jesus, um santo modelo na pessoa de Maria, de fidelidade a Deus. Nós temos, na pessoa da Virgem Maria, aquele exemplo de fidelidade a Deus que nos faz viver a nossa vocação batismal em plenitude. Quando nós estamos parados somente no devocionismo, esse devocionismo cria em nós como que uma parada obrigatória, digamos assim, de todos os órgãos da alma. A piedade, a prudência, a ciência das coisas divinas, o discernimento dos espíritos, tudo fica paralisado. Um devocionismo estéril, que não nos leva absolutamente à experiência profunda de Cristo e mesmo assim a não experiência do que seja devoção a Maria. Mas quando eu saio do devocionismo e vou para o discipulado, eu quero cantar o meu Magnificat. Eu quero dizer sim, Pater, como Maria. Eu quero dizer o meu Fiat, como Nossa Senhora. Eu quero dizer, o Senhor fez em mim maravilhas. Então esta minha vida mariana, eu começo a utilizar para jesusificar os meus atos. E eu só vou jesusificar os meus atos quando a minha união com Maria for uma união muito esclarecida, para além do devocionismo estéril, para além de superstições a nível de devocionismo. A igreja aprova as devoções, e nós devemos saber quais as que a igreja aprova, mas o cristão católico é chamado ao discipulado mariano, ao seguimento de Nossa Senhora no cotidiano de nossas vidas, para nós podermos ser como Maria, para podermos ouvir Deus como Maria, nos impregnar de sua santa sabedoria, de sua fidelidade voluntária, da sua atribuição criativa de amor a Deus. Nossa Senhora não é um personagem isolado na história da salvação, ao contrário, em constante movimento, nos chamando, nos conduzindo, patrocinando nossas causas, intercedendo por nós e sendo exemplo para o nosso caminhar na presença de Deus. As devoções a Nossa Senhora, elas devem estar submetidas a uma rigorosa compreensão da orientação da Igreja. Caso contrário, elas paralisam o crescimento da fé. O terço, o rosário, as coroas marianas, elas devem nos ajudar como degraus para chegarmos à experiência de Deus em Cristo Jesus por meio da Imaculada. Essas devoções não podem ser, digamos assim, os únicos produtos da nossa cesta. Essas devoções não podem paralisar o nosso real crescimento na pessoa de Jesus. Tem pessoas que você vê no centro, nas igrejas, nas paradas de ônibus, com os rosários na mão. Que bom, não é proibido. Vivemos num país de liberdade religiosa. Mas muitas vezes esse devocionismo não acompanha as atitudes da vida. Quando nós olhamos assim para tais realidades, nós vemos que isso se transforma num cotidiano, não é? Que não produz resultados para a fé
que não produz resultado para as atitudes de nossas vidas, fica naquilo que é estéril, em devoções, como diz Santa Teresa d'Ávila, às bobas. Santa Teresa quer dizer que não há fruto nesse devocionismo que paralisa a criatividade da alma para Deus. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, nós somos chamados ao devocionismo a Nossa Senhora numa qualidade, digamos assim, muito menor que o discipulado. O discipulado deve vir primeiro. Eu quero imitar minha mãe. Dizer, como São Paulo dizia de Cristo, já não sou eu que vivo, é Maria que vive em mim, nos meus atos, palavras, atitudes, procedimentos humanos. É Maria que está muito bem traduzida nas minhas atitudes. É Nossa Senhora de quem eu me digo filho, me digo escravo, a tenho na condição de senhora, mas na hora de praticar as suas virtudes, eu fico só no devocionismo. O devocionismo não pode mais hoje ser a única expressão de amor a Maria, porque singulariza uma específica realidade mariana que não constrói. O devocionismo leva você a perder até a fé e, não obstante, às vezes até mudar de religião, porque não houve crescimento no conhecimento de quem é Maria, não houve uma procura da teologia mariana, não houve uma busca de quem é Maria no mistério da fé. Então daqui a pouco a pessoa entra numa confusão muito grande e certos gestos de devocionismo vão perdendo o sentido. Mas quando nós somos discípulos da Imaculada, quando nós vivemos o discipulado mariano, nós entendemos bem como seguir Nossa Senhora na resposta a Deus, na nossa condição batismal de testemunha de Cristo. Maria Mestra, Maria Mãe, Educadora, a Formadora, aquela que nos disciplina, aquela que nos ajuda, aquela que nos orienta e aquela que vem junto mostrando o real caminho a seguir na pessoa de Cristo. Eu vou voltar a falar deste assunto durante algumas semanas aqui na Dose de Sabedoria, o que é o discipulado mariano e como entrar nele, e como viver nele, e como expressá-lo, e como testemunhá-lo numa vida cristã católica. Discipulado mariano, que vai além do devocionismo, que justifica a consagração a Maria e que dá exemplos com requintes do que seja Nossa Senhora na vida de um cristão, na vida de um cristão católico. Que Deus lhes abençoe. Um grande abraço de todos nós que fazemos aqui a Dose de Sabedoria do canal Jesus no Barco.